Informação por Paulinho e o retorno ao Palmeiras. Confirmado superávit financeiro no clube. A declaração de Abel sobre Felipe Luiz, reviravolta por Fabinho e sorriso emprestado pelo Palmeiras. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. A gente tem bastante coisa interessante para falar, uma vez que a janela de transferências já está praticamente encerrada. Temos informações para conversar, mas muito do que a gente vai falar aqui, eu vou precisar, né, que você tenha uma visão geral da situação, para daí sim você poder tecer o seu comentário, para daí sim você ter uma opinião formada para debater com a gente aqui, tá bom? Inicialmente, uma notícia que circulou muito essa semana foi de que o Palmeiras estaria fechando um patrocinador para substituir a Victor, né? E esse patrocinador seria a Heineken, a marca de cerveja, tá? Gente, atenção, não é verdade. A marca de cerveja Heineken já desmentiu essa informação, tá? A gente achou por bem não trazer essa informação ontem porque ainda não era nada confirmado, tá? Então, de fato, o Palmeiras segue buscando um patrocinador para ocupar essa área do uniforme. Mas, velho, peraí. Palmeiras está apresentando um superávit financeiro referente às negociações do ano passado grande. E tudo isso tem muito a ver com a forma como a Leila Pereira tem gerenciado o clube. Você sabe, aqui no Palmeiras 90 mais a gente não fica passando pano e nem de mimimi. A nossa opinião a respeito do futebol que o Palmeiras vinha exercendo há um tempo atrás sempre foi negativa, né? Então o Palmeiras passou por um período aí no ano passado sem jogar bola. Veja, eu não tô falando de resultado, tô falando de qualidade de futebol, né? E você tem todo o direito de concordar ou discordar de mim, tá tudo bem. Agora, quando a gente analisa a parte econômico-financeira do Palmeiras, cara, é muito bem desenhado. E quando a gente analisa, aí sim, um pouco mais à frente, né? A estratégia do clube, a visão de futuro do clube, como administrador profissional eu posso falar isso, é bem alinhado. O Palmeiras recusou o Jorge Sampaoli para trazer o Abel Ferreira no momento em que, basicamente, o Sampaoli era o tipo de treinador que ia mexer por completo no elenco. E o Palmeiras optou por um treinador que, muito mais do que mexer por completo no elenco, faria com que a base tentasse desenvolver um pouquinho mais, tá? Então a gente preparou aqui uma informação para vocês referente à situação do superávit do Palmeiras e por que que isso está acontecendo. O Palmeiras anunciou um recorde de superávit, 292 milhões de reais em 2025, sendo que a receita, então eu tenho as minhas receitas, as minhas despesas, né? O que eu ganho, o que eu gasto, e aí o resultado é um superávit, é mais dinheiro. O Palmeiras registrou uma receita de 1,7 bilhões de reais. Tudo isso nas mãos de uma administração corrupta ou nas mãos de uma administração que não saiba minimamente gerenciar esse recurso seria catastrófico, né? E a gente tem vários dos nossos rivais aí hoje em dia passando por problemas financeiros sérios por conta dessa má gestão. Nas mãos da Leila Pereira, e você não pode discordar, e aí eu coloco também na pauta aí, né, Gagliotti e Paulo Nobre, então nas mãos desses últimos presidentes do Palmeiras, o Verdão foi crescer dinheiro, crescer arrecadação, crescer ativos, trabalhar a base, e essa base nos rendeu valores extraordinários com a venda de jogadores, tá? E aí o que o Abel falou hoje, né, na entrevista ali, pré-final de Paulistão, falando a respeito do Felipe Luiz, né, que se não fosse a presidente e o Gagliotti, né, sustentando o Abel Ferreira, ele também já poderia ter tido o mesmo final ali, né, de carreira que o Felipe Luiz está tendo, mesmo final de atuação no clube, né? E cara, ele tem razão. A gente tem que ser honesto aqui, o futebol é passional. O Palmeiras não estava jogando absolutamente nada nos últimos tempos. Nada. Tá chegando, tava disputando títulos, etc. Um futebol de resultado, né? Mas não tinha uma triangulação. Tava doído de ver. E aí, do nada, parece que virou uma chavinha e o time começou a triangular, começou a dar liga, começou a trabalhar a bola. E já já a gente vem pra mesa tática pra falar disso, tá bom? Então, tudo que o Abel falou a respeito dessa situação aí do Felipe Luiz e tal é o puro suco do futebol brasileiro. Feliz,
ou infelizmente, é assim que as coisas funcionam por aqui e esse clima de imediatismo é muito pareado, é bem verdade, pelo avanço da tecnologia. Então, com a tecnologia, a gente tem resultados mais rápidos, né? E cada vez mais as pessoas precisam desse imediatismo para poder tocar suas vidas. Isso não vai ser diferente no esporte, tá? Esporte de competitividade é assim que funciona. Bem, o Palmeiras está se preparando para enfrentar o Novo Horizontino na final do Paulistão e hoje foi um treinamento um pouquinho diferente, tá? Após a ativação muscular que os atletas realizaram, o elenco alviverde fez trabalhos táticos sob o comando ali da comissão técnica, nada demais até aí. Mas foram ensaiadas, entre outras coisas, balanços, movimentações, marcações e jogadas específicas que não foram abertas ao público. Então aqui a gente sempre fala, relaxa, essas informações que a gente está passando aqui são informações públicas, né? Pois é. Essas informações que eu estou passando agora, elas foram blindadas para que não caíssem nas mãos da imprensa, tá? Ou seja, o Palmeiras está formatando um estilo de jogo para enfrentar o Novo Horizontino, assim como faz com todos os adversários. A questão é, não sabemos que estilo de jogo é esse. Maurício colocou uma pulga atrás da orelha de toda a comissão técnica com a partida incrível que fez contra o São Paulo. John Arias entrou faltando pouco tempo, mas será que o John Arias ainda leva alguns minutos em campo nessa partida? Ou será que ele inicia de titular? Bem, saberemos em breve, porque o Palmeiras está fazendo uma tratativa, um cronograma muito avançado, tá? Para se preparar para esse tipo de partida, coisa que não estava fazendo direito no ano passado e o resultado está aparecendo. Além de tudo isso, Emiliano Martinez realizou uma transição física, ele está próximo de retornar aí pro futebol, né? E até aí ok, né? Mas a grande notícia é que o Paulinho cumpriu o cronograma de transição física fora do campo e dentro do campo em alta intensidade. O que quer dizer isso, meu amigo? Lembra que a gente falou que há uma grande chance do Paulinho voltar para a partida contra o Vasco, né? Pois é, essa chance está aumentando. Alta intensidade no gramado é sinônimo de retorno aos campos. Estamos acompanhando de perto a transição do Paulinho com todas as informações disponíveis da imprensa e eu vou te atualizar. Então, se eu tivesse que citar se o Paulinho vai estar disponível na partida contra o Vasco, por enquanto a minha aposta, as minhas fichas estariam em sim, tá? O Paulinho tem grandes chances de estar disponível na partida contra o Vasco. Tô acompanhando de perto, como eu disse, e a gente vai conversando a respeito disso. Agora sobre o mercado da bola. Atenção, toda a situação inerente ali ao Oriente Médio, né? Tudo que está acontecendo no mundo, toda essa geopolítica, né, e todas essas mudanças aí, sobretudo nas questões bélicas, estão pressionando as famílias dos jogadores que estão na Arábia e no Oriente Médio, fazendo com que boa parte desses jogadores corram para sair de lá. Lucas Veríssimo, o zagueiro, correu para acertar com o Santos e tem grande chance de retornar. E aí a gente tem a situação do Fabinho e do Roger Guedes. Sobre o Fabinho, vamos entender o cenário. Não, ele não vem antes de junho, exclamação, tá? Eu não estou indagando e também não estou especulando, é uma afirmação. Fabinho deve chegar em junho aqui no Brasil se ele voltar realmente. Mas essa situação na Arábia, ela vai causar um evento, um dano no esporte muito grande. Vocês lembram quando o Gerson tava na Rússia lá e ele veio, trouxe de mala e tudo, né? Uma situação bem diferente ali para passar férias, supostamente passar férias aqui, e ele veio com um caminhão gigantesco de bagagens, né? Pois é, não estranhe se acontecer uma pausa na Liga Árabe, né? Na Liga Saudita e de fato o Fabinho vier pro Brasil para passar férias, tá? Palmeiras está muito ativo e há grandes chances sim de trazer o Fabinho na segunda janela. Tamo acompanhando de perto e eu vou te atualizar. Essa é a reviravolta na possibilidade, tá? Pode ser que haja uma pausa na liga e que o Fabinho venha para o Brasil. Estamos acompanhando. Se acontecer, pode colocar aí no seu caderninho que terá chance dele vestir a camisa do Palmeiras, sim. Especulação, tá bom? Sobre o Roger Guedes, mesma coisa. Então eu já vi gente falando aí que ele tá voltando pro Corinthians e tal. Pode acontecer como pode não acontecer. Também estamos monitorando e eu vou te atualizar a respeito de tudo que tá acontecendo, tá bom? Gosto do nome do Roger Guedes no Palmeiras. E sobre o Sorriso, né? O garoto que ganhou minutos aí na copinha, fez uma baita de uma copinha, na minha humilde opinião. É um jogador técnico, mas muito franzino ainda, né? Ainda precisa se desenvolver fisicamente, psicologicamente.
para daí sim galgar degraus no time profissional. Ele foi emprestado ao Avaí. Desejamos boa sorte ao garoto, menino do bem, né? Sempre muito esforçado, aí começou como lateral esquerdo e hoje joga de ponta esquerda. Novidades a respeito do desempenho do Sorriso nós traremos aqui para vocês, beleza? Agora, vamos falar um pouquinho da partida sobre contra o Novo Horizontino. Eu vou abrir aqui a mesa tática e a gente vai falar depois no SofaScore dos nomes de 2 jogadores que vocês propuseram aqui para nós. Palmeiras perdeu a primeira partida contra o Novo Horizontino por 4-0, tá? Na ocasião, o Palmeiras jogou com o time reserva, mas deu para entender que esse time do Novo Horizontino não chegou na final à toa. Eles eliminaram Santos, Corinthians, ficaram em primeiro lugar no geral do Paulistão. Se o Palmeiras entrar nessa partida achando que o jogo já tá ganho, vai tomar um vareio, ouve o que eu tô falando. Tem que jogar de igual para igual e amassar os caras que nem fez com o São Paulo, do começo ao final do jogo, beleza? O árbitro da partida, só confirmar aqui, é o senhor Flávio Rodrigues de Souza. Desejamos boa sorte para ele, que ele não prejudique o espetáculo, nem ao Palmeiras e nem ao Novo Horizontino, que ele não prejudique o espetáculo. Vem comigo, cola aqui comigo na mesa tática, porque eu vou te mostrar como o Palmeiras está preparado para essa partida. Olha que desenho bonito, hein? Carlos Miguel, Gomes, Kelvin, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas, Andréas, Alan. Beleza? Até aí, zero dúvida, né? John Arias e Maurício. E lá na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes. 2 jogadores que estão confirmados no ataque. Agora aí o John Arias e o Maurício, hein? Quem vai jogar? Eu aposto que o Maurício deve ser o titular da equipe, com o John Arias aqui, ó, aquecendo o jogo inteiro. Pode ser que o Abel tire o Alan pro Arias entrar, pode ser que o Abel tire um dos 2 atacantes, né? Agora, uma coisa é bem verdade, ele tem testado e tá dando certo. O Ramon Sosa tem entrado e feito boas partidas, tá? Então, se o Arias está aquecendo de um lado do campo, o Sosa está aquecendo do outro, e inclusive, ó, pode jogar de centroavante. Nós já vimos isso na partida contra o São Paulo, pode dar certo sim senhor, tá bom? Taticamente, o Palmeiras deve vir com esse losango, com o Alan buscando extremidade, com o Maurício subindo entre as linhas e o Palmeiras ficando mais ou menos assim, ó, tá? Vitor Roque e o Flaco Lopes aqui. Então, atacando, pode ser que o Palmeiras acabe ocupando esse terço do campo aqui, tá bom? E agora, bora para nosso SofaScore, porque vocês me propuseram alguns jogadores, né? E nós vamos dar uma olhada, um deles é espanhol. O primeiro nome que foi proposto por vocês é o do Gaston Martirena, jogador do Racing. É um bom jogador, né? Um atleta de 26 anos, uruguaio, meio campista de 1,77 m, né? Destro. O valor de mercado na casa de 5 milhões de euros, então nós estamos falando aí de 35, 36 milhões de reais. Beleza. Na temporada atual, nós temos apenas 2 partidas, então eu vou tomar a liberdade de pesquisar 2025 para analisar o atleta. Das 14 partidas que fez, 12 foram como titulares e ele não apontou nenhuma vez como equipe da semana, jogando preferencialmente pela ponta direita, né? Ou meia direita, é um jogador com uma certa qualidade de velocidade. Martirena fez 1 gol em 14 jogos e não deu assistências, números ruins, tá bom? Quando a gente analisa ações com a bola, foram 61 ações com a bola, ou seja, a bola passa nos pés do uruguaio em basicamente toda a construção de jogada do time argentino. Além disso, a gente tem uma média de acerto de passe de 68%, que também não é nada que chama a minha atenção aqui, tá bom? Não temos gols de cabeça, não temos gols com a perna esquerda, apenas com a perna direita. Defendendo, números interessantes. Recupera 4 bolas por jogo, 2,3 cortes por jogo, vence 47% dos duelos, né, das disputas, né, e 41% das disputas aéreas. Bateu um pênalti e perdeu esse pênalti. Então, assim, se tiver que dar o nosso crivo aqui, como a gente tá acostumado a fazer, cara, Martirena não deve vestir a camisa do Palmeiras, ele não passa no nosso crivo, embora seja um jogador ok, tá bom? Nem para compor elenco. Quando a gente analisa aqui o Sérgio Canales, que é o segundo jogador proposto, jogador do Monterrey, né? Jogador espanhol, também os mesmos 5 milhões de euros, um atleta de 35 anos, esse é bom de bola, esse eu já vi jogar.
Na temporada 24-25, no Clausura, na Liga Mexicana, foram 16 jogos, sendo 15 como titular, tá? 7 gols e 6 assistências, 13 participações de gols em 16 jogos. A Liga Mexicana não é tão fácil, tá? O Rafael Veiga tá lá jogando e a gente tem prova disso. Bons números, 76 ações com a bola, ou seja, o Monterrey depende do Canales para praticamente todas as jogadas. Dado interessante. Além disso, 85% de acerto nos passes, muito bom, tá? Muito bom mesmo. 52% de acerto nos passes tensos. O que é isso? O jogador tá com a bola e o adversário vem pressionar para roubar a bola. 52%, ou seja, metade das vezes ele acerta. Lembra que ele tá no último terço. Então, assim, no último terço do campo, acertar um passe lá é praticamente deixar alguém na cara do gol, né? É muito mais difícil. Uma média de 3 finalizações por jogo, uma média de 5 chances perdidas, o que é bastante coisa, tá? Um gol de cabeça, um com a direita e 5 com a perna esquerda. Engraçado, ele é canhoto. Tá bom, faz sentido. Defendendo, ele recupera 4 bolas por jogo, número interessante, hein? Para o jogador que joga lateralizado. 37% de acerto nos dribles, não é a sua melhor característica, né? Perto do gol ele deve render bastante. Bateu 3 pênaltis na temporada e converteu os 3. Vamos olhar 25-26? Eu sei que são poucos jogos, foram apenas 8, 2 gols e uma assistência. Cara, números muito bons para um meio-campista, tá? Analisando aqui, gols de pênalti, ele perdeu um pênalti essa temporada. Então a temporada dele começou um pouquinho mais lenta, né? Então, rapaziada, bastante informação, né? A gente fala de todo o dinamismo do Palmeiras para contratação. Falamos da forma como o Palmeiras está conduzindo, não somente a base, mas o negócio, né? A empresa Palmeiras. Falamos a respeito principalmente ali de como o Palmeiras pode fazer para se superar nesse mercado. E na longevidade do treinador Abel Ferreira, me diz nos comentários se você é a favor ou contra, isso é muito importante. Mas o ponto que mais me chama a atenção, tá? É a possibilidade de retorno do Paulinho. Eu tenho para mim, né, que quando o Paulinho estiver à disposição do Abel Ferreira e 100% fisicamente, o Palmeiras vai ganhar muito, porque é um jogador que não só quebra linhas, mas que organiza e pensa o jogo. Parando para pensar que a gente também tem o John Arias, a minha única preocupação seria se o Palmeiras vendesse Flaco, Vitor e ou Alan. Se 3 jogadores do Palmeiras saírem, realmente a gente vai ter uma dificuldade muito grande no mercado e principalmente nas competições aí. Eu acho que o Flamengo vai acabar dando uma patinada nessa temporada por conta dessa demissão do Felipe Luiz, tá bom? Gente, mais uma vez eu agradeço do fundo do meu coração por tudo que vocês estão fazendo pelo canal. Mais uma vez o meu obrigado, um forte abraço e avante palestra.